Mais um Expandcast começando hoje para você. Pois é, vamos falar hoje de economia compartilhada como estratégia de gestão. Pois é, se você nunca ouviu falar sobre isso, é aqui que você deve ficar. Se você já ouviu falar sobre isso, é aqui que você deve permanecer também. Beleza? A gente vai falar hoje com ela, que é a felicidade em pessoa. Que quem fica perto dela não precisa de chá de camomila. A pessoa mais calma que eu conheço, Alice Menezes, dona do Conviva Coworking. E vamos receber hoje. Alice, é um prazer receber você aqui hoje no podcast, no Expandcast. Obrigada, Saulo. O prazer é todo meu. Eu fiquei super feliz com o convite. Eu que já sou super fã, né, do grupo, já sou super alinhada com os valores e princípios de Expandir. Quando você me chamou, eu falei, ai, gente, é minha vez. Agora sim, estou feliz demais de estar aqui. Muito obrigada. A primeira de muitas, essa é a verdade, né? É a Ótimo. primeira de muitas. Mas, Alice, como assim? Eu queria saber, começar já sabendo do seguinte. Como assim, Alice? Você tem uma carreira, né, na área de gestão e veio arrumar um problema, né? Porque conviver, tratar com pessoas, e hoje você trata aqui com várias empresas, vários empresários aqui no seu espaço. Como foi essa ideia de montar um coworking? Por que um coworking? E por que o Conviva? Bom, a ideia surgiu assim sempre de uma demanda, né? Eu vim realmente da minha carreira do mundo empresarial seletista, né? Aquela coisa da segurança, aquela coisa do fazer acontecer, né? Trabalhava em grandes empresas como consultora em gestão. Mas, depois que eu tive a minha primeira filha, eu tive a necessidade e a vontade de vir para Aracaju. Na verdade, Aracaju era um sonho para mim, sabe? Distante, de voltar para minha terra. Você é daqui? Eu sou daqui. Nascida e criada aqui? Nascida, tomei todas as vacinas aqui, saí quando eu fui estudar, porque a minha faculdade ainda era muito incipiente aqui, a área de engenharia de produção. E aí eu fui estudar fora e fui desenvolvendo a minha carreira fora, né? Só que aí casei, tive filha. E eu tinha já sempre aquela ideia de que no final da carreira eu volto para casa, né? Para buscar a minha qualidade de vida. E aí, quando ela nasceu, eu tive mais essa necessidade. Falar, não, eu quero estar perto da família, eu quero que ela conviva com primos, com vó, com vô. E quero ir para Aracaju. Só que sempre com aquela preocupação. E tem mercado de trabalho lá? Eu vou conseguir desenvolver o meu potencial todo lá? Né? E aí, quando eu vim pra cá, né, saí do emprego, o meu marido vendeu a parte da empresa que ele tinha lá em Belo Horizonte, e a gente foi buscar frente de negócio. E aí, como eu havia sido usuária de coworking lá em Minas, eu já conhecia esse modelo de negócio. E aí eu achava super interessante. Falei, olha, que bacana, um lugar que tá tudo pronto, chego lá, trabalho e tá tudo bem, vou para casa e não tenho dor de cabeça nenhuma, né? Então, eu já conheci o modelo de negócio como usuária e chegando aqui eu busquei locais para trabalhar. E eu achei lugares interessantes, já existia coworking aqui em Aracaju, mas eu não me identifiquei 100% com um dos lugares. Então, foi aí que acendeu a lâmpada. É uma oportunidade, né? Se eu não encontrei, né, do jeito que eu estava buscando, é uma coisa que eu posso trazer para cá. Além de que também tinha essa ideia de trazer algo diferente, né? Pensando assim, na cidade que eu nasci, trazer negócios e desenvolver, né? Ajudar no desenvolvimento do negócio do meu estado. Então, esses dois motivadores, assim, o fato de eu não ter identificado um lugar para trabalhar, certo, e o fato de realmente fazer crescer e acontecer aqui em Aracaju. Então, isso juntou, né, com a ideia, já conhecendo esse modelo de negócio, foi aí que a gente começou a investir. E o que eu acho interessante, Alice, é a sua visão, né, de fazer o convívio acontecer, que é um espaço muito diferente. A gente estava conversando sobre isso, né, um espaço muito diferente. E você manteve essa arquitetura. E o conceito do Conviva também é algo diferente para, pelo menos, né, o que a gente vê como coworking aqui na nossa região. E
De onde surgiu? Lá era assim, era parecido? Quais elementos você trouxe seu para o seu espaço? Veja, a questão da infraestrutura, né? As paredes, né? Teve muita influência de lá, dos ambientes que eu convivi, né? Que eu conheci, tanto lá em Belo Horizonte como em São Paulo. Isso aí já foi um ponto que a gente colocou como prioridade na construção do negócio, né? Também a escolha do prédio, onde seria. Isso foi tudo muito que é bem. muito bem localizado também. É numa parte, não é centro, mas é centralizada de Aracaju. É o coração de Aracaju. É o coração, exatamente. Então, essas coisas foram bem pensadas no início, já com influências de lá. Só que a parte que é a sensação que a gente transmite, que aqui é muito comum a gente escutar assim: ah, eu me sinto bem aqui. É um ambiente que me faz bem. Eu trago. Aí são elementos das pessoas. Isso aí a gente não viu em lugar nenhum. Isso aí é um pedacinho do que é a Alice, um pedacinho do que é Eduardo, que é o meu esposo, que também faz parte. Nordeste também, né? Porque eu tava falando sobre aquela mangueira ali no fundo, né? Remete muito à minha infância, né? Que, né, no fundo lá de casa tinha árvores frutíferas, inclusive, né? E isso me encanta muito aqui dentro do Conviva. Saulo, isso tudo faz parte desse conjunto. O fato de ser numa casa, não é num prédio, né? Empresarial, é uma casa. O fato de ser, a gente tem essa área que a gente chama de convivência, em que as pessoas podem ir lá e bater um papo, tomar um café junto. Inclusive instagramável, né? O pessoal, né, utiliza muito espaço ali para fazer seus posts no Instagram. É verdade, verdade. A gente tem até espaço para fotos. A gente tem gente que procura aqui para tirar umas fotos diferentes, né? Sair do usual. E aí, o espaço tem muito coisa planejada. Mas a sensação, o sentimento que a gente passa, na verdade, vai muito dos nossos valores, do que a gente transmite da nossa equipe. A nossa equipe, assim, fala uma língua só, é cultura. É a cultura da empresa que a gente consegue implementar aqui, que aí casa muito com o que a gente tem de estrutura e o que a gente tem de além paredes. Show de bola. Muito bom, Alice, conhecer esse início. Só que o mundo do empreendedor, ele traz grandes desafios. Né? Toda empresa ela traz grandes desafios. E eu queria saber de você, qual foi o grande desafio, ou os desafios, assim, naquele início do Conviva, que você se debateu e, obviamente, né, que você ultrapassou com maestria. Afinal de contas, o Conviva o que estamos aqui, né? É o que é hoje, por conta que você passou da melhor maneira possível por esses percalços. A gente teve uma questão, né? Porque por ser um dos primeiros, né? É um modelo de negócio que ainda está vamos dizer assim, as pessoas estão conhecendo ainda esse modelo de negócio, né? Então, quando você fala assim de espaço compartilhado, aí as pessoas têm alguns mitos que a gente ainda precisa derrubar, do tipo, vai ser um espaço barulhento, um espaço que eu não vou conseguir nem me concentrar, vai ter um monte de gente falando, ou até mesmo a questão do dividir, né? Que ainda existe algumas áreas e algumas pessoas acreditam que é ruim estar perto de uma pessoa do mesmo negócio. Eu vou estar um advogado junto com outro advogado. E aí, essas crenças a gente vai aos poucos desmistificando, né? Porque a gente tem espaços para todo tipo de situação. Então, no começo, por exemplo, a gente tinha pensado muito no ambiente compartilhado, que é propriamente a ideia do coworking, você ter várias empresas dentro de uma mesma sala. Então, a gente fez 3 espaços de coworking aqui no prédio. Mas a gente viu que o mercado procurava o quê? Salas privativas. Então, a maioria das empresas querem ter aquela salinha em que é dela, a chave é dela, e tudo bem. Então, a gente foi adaptando o negócio, a própria estrutura, tinha sala que era compartilhada, que virou privativa, e a gente foi atendendo as demandas do mercado.
é um pé no modelo tradicional, um pé no modelo do coworking, né? Eles preferem ficar transitando ali nesse... Exatamente. E é uma coisa que também é bem bacana, porque você tem ambientes que são compartilhados. Então, você tem lá uma copa, as salas de reunião, os auditórios, ali compartilhado. Mas você tem a sua própria sala, em que o seu negócio você desenvolve lá dentro da sua salinha e não tem contato com as outras empresas. Ou melhor, você decide a hora que você quer ter esse contato. Porque uma das coisas que a gente traz de benefício, Saulo, para o coworking é essa possibilidade de você ter contato com outros empresários. Network. Total. Exatamente. Totalmente. O nosso negócio, ele é embasado muito nisso, né? Que as pessoas precisam de outras pessoas. Perfeito. Né? E por trás do CNPJ estão vários CPFs que têm várias demandas. Que é o que, na verdade, o que vale, né? Por trás é o CPF. Né? Você faz negócio de CPF para CPF. Exato. Precisa entender se converge com seus valores e princípios. É o CPF. Não tem como, né? Com certeza. E esses CPFs têm demandas, né? Sim. Até para você ter uma ideia. A gente estava numa situação lá em casa de filhos, eu tenho uma filha mais velha e um pequenininho, e aquela coisa, né, de ajuste inicial. E aí eu senti a necessidade de uma orientação parental. Aqui mesmo eu encontrei uma profissional excelente que faz atendimento aqui e ela atendeu uma necessidade totalmente pessoa física minha, sim, né? Prestando o serviço maravilhoso dela e que deu um sucesso, um resultado incrível. Então, é isso que a gente vive aqui. É CPF atendendo necessidades de outro CPF e se complementando. Já trouxemos logo cedo nesse podcast já em uma pérola, né? O primeiro benefício, o network. Né? É o network puro e simplesmente se acontece nos espaços compartilhados. Exato. A gente estava falando sobre isso, né? Essa economia compartilhada vem muito disso. Muita gente, quando fala em economia compartilhada, vai ver Uber, né? Outras empresas aí de outros segmentos. E tudo bem, mas o coworking ele também vem desse conceito de você, né? Você não precisa ter um espaço seu. Você pode ter um espaço que é compartilhado. Inclusive, os custos eles também são divididos. Isso. É um outro benefício, né? Um grande benefício. Você vai ter o que você tem dentro de uma empresa, né? Só que com um custo muito mais reduzido. E às vezes mais estrutura também. Porque muitas vezes as empresas custa caro, você tem uma secretária, aqui você já tem, já tá incluso. Uma sala de reunião, já está incluso. No seu caso, e muito particular do Conviva, uma sala de treinamento, um auditório, que é caro você ter, aqui você tem. Exato. É um benefício incrível. Por quê? Eu inclusive, logo que eu vim para Aracaju, eu prestava consultoria, né? Trazendo a minha bagagem, dei continuidade aqui. E aí eu conheci uma empresa da área de saúde. Eles são bem grandes, aqui uma empresa local fantástica, que eu fui prestar consultoria, e que eles construíram um auditório, que ficava lá no último andar, maravilhoso, com a estrutura inteira, assim, de projetor, sonorização, climatização, confortável. E aí eu perguntei, quantas vezes vocês usam esse auditório por ano? Aí quando a pessoa pensa, não, mas a gente usa uma vez por mês. Aí eu fiz uma conta rápida na minha cabeça. Quanto que esse turma investiu nesse espaço? Capital imobilizado ali, altíssimo. Altíssimo, para uma pouca utilização. E ainda assim, né? Quando faz o treinamento lá da equipe, lá dentro da empresa, o pessoal tá lá dentro, entende aquilo ali como uma extensão do trabalho. Enquanto se ela saísse para um lugar, para fazer um evento, para fazer um treinamento fora, daria uma outra quebrada, outro clima. E aí, aqui, a estrutura tá pronta. Sim. Um dos grandes benefícios, eu não gosto de falar que é o grande, mas é justamente assim, é muito mais barato, né? Você tem uma estrutura já à sua disposição, você chega com o seu computador, sua ferramenta de trabalho, já tá tudo pronto ali. E aí você não tem, olha outro benefício. Você não fica pensando lá, qual é o dia que vence a internet? Qual é o dia que vence a conta de água, de luz, de PTU, do condomínio, do mais que for, da segurança, da recepcionista, se a folha tá paga, se os encargos. Você não tem nada disso. Você pode focar no seu negócio,
focar no seu trabalho, que o resto tudo deixa comigo que eu resolvo. Pois é, segundo benefício, menor custo. Um terceiro que eu gosto muito é segurança. Tanto segurança física, porque, obviamente, aqui muito mais gente, secretário, porteiro e tal, né? Tem todo para você entrar, não é? Você precisa se identificar, tem toda essa questão. Mas uma coisa que ninguém pensa, Alice, quando você vai abrir uma empresa, muitas vezes todas as informações que você passa para a junta comercial é de domínio público. É. Quando você vai abrir sua empresa e você coloca o endereço, por exemplo, da sua casa, tá lá, para todo mundo, né, quiser consultar, vai saber onde você mora. Exato. Então, o coworker também tem esse benefício. Já terceiro benefício, segurança. Estamos entregando muito rápido isso aqui, viu? Já nesse início do podcast, estamos entregando muito rápido aqui, viu? Mas realmente, Saulo, e a gente vê assim muitas pessoas, principalmente quem é MEI, porque no MEI, no cartão do MEI vem o nome completo, o CPF, o endereço, o telefone e o melhor e-mail da pessoa. Você entregaria esses dados para quem? Assim, de bandeja, né? Então, quando você pega e coloca a sua empresa num outro endereço, um endereço que vai ter uma outra conotação, né? Um endereço que você vai passar um profissionalismo, um bairro nobre, né? Sim. Até mesmo assim, eu comentando, foi um caso de um cliente meu aqui, que ele tinha o endereço dele lá na casa dele, lá na Aruana. E aí um cliente questionou, porque ele não é presencial, né? O negócio dele é online. E aí ficaram assim, nossa, mas existe escritório de advocacia na Aruana? Não é um ambiente, não é um bairro, tradicionalmente, de negócios, né? De escritórios e tudo. Então, até isso ele falou comigo, olha, Alice, eu já ouvi esse comentário. Porque as pessoas, né, quando passam lá o seu CNPJ, aquelas informações também demonstram o quão profissional você já está, né? E aí, essa formalidade de... as pessoas... tem pequenos detalhes que, quando a gente começa a empreender, né, a gente não se atenta. Mas que no futuro, quando você vai crescendo, seus clientes vão observando. E começa a fazer sentido. E faz sentido. A gente já falou aqui sobre algumas questões, Alice, mas eu queria falar sobre quem é o usuário do coworking. Existe uma persona, existe um modelo de empresa que é mais suscetível a fazer a vir fazer parte do coworking, sim ou não, e quem são? Faz sentido sim, porque assim, empresas em que a estrutura demanda uma presença física, né, a gente tem perfis e atendimentos de vários públicos. Então, vamos lá. Eu tenho, por exemplo, filial de grandes empresas que precisam colocar uma filial aqui em Aracaju e, ao invés de montar uma estrutura toda, coloca aqui dentro de uma sala, né? E esses já são empresas maiores, né? Como, por exemplo, a PagSeguro, iFood, são empresas que estão aqui com um braço aqui em Aracaju, né? Agora, a maior parte das empresas que buscam lá um endereço comercial, um endereço fiscal, são autônomos, né? Eu tenho uma procura muito grande por advogados, psicólogos, pessoas da área de marketing, que não exige necessariamente ter uma vitrine, né? Um espaço presencial. Então, são pessoas que trabalham com a demanda eventual, que de vez em quando eu preciso receber um cliente, de vez em quando eu preciso de um espaço físico. Então, eles têm o endereço aqui, mas não tem a presença física constante. Certo. E aí, envolve também uma gama de atendimentos. Por exemplo, terapeutas. A gente tem muito... e aí, uma demanda vai gerando outra, né? Sim. Porque a gente começou a receber muitas famílias aqui, com criança. E aí, a gente começou a pensar, como trazer um espaço mais confortável, né? Trazer um negocinho para as crianças desenharem e ter lugares mais lúdicos também para crianças. E que foi uma coisa que inicialmente a gente não tinha imaginado, mas que está muito presente aqui também. Então,
vai desde esse autônomo, pequeno. Agora, eu tenho um case bem legal aqui, de um advogado, que ele começou sozinho, e abriu aqui o endereço dele. E aí, ele começou a se unir com outro tal, e virou uma sociedade. E aí... Pô, legal. Fizeram uma fusão ali. Né? Eles eram 3, e aí vieram aqui procurando uma sala. Queria uma sala privativa, fechadinha só para eles. Na época eu estava lotada, então eu não tinha disponibilidade para eles, mas aí eles optaram por ficar na sala compartilhada. E aí ficaram os 3 lá na sala compartilhada e montaram o escritório deles lá. Trouxe impressora, trouxe livro, trouxe todo o material na sala compartilhada. Mas o que aconteceu? Da primeira sala que vagou, eles já estavam aqui dentro. Então, eles, antes da gente, eles já ficaram sabendo que a sala ia vagar. Aí, quando vagou, eles disseram, Alice, essa é minha. Aí eu disse, tá certo. Aí eles foram para a sala deles, que era uma sala pequena, menor que a gente tinha. E aí eles foram crescendo. E contratando estagiário, contratando gente. Começou a ficar pequeno dentro da sala. Aí eles conseguiram alugar uma outra sala maior, nossa. E aí, cada vez mais o negócio acontecendo, crescendo. E até que chegou o ponto que eles não cabiam mais aqui. Aí vieram, todo cheio de pesar. Alice, olha, a gente vai ter que encerrar contrato, a gente vai para uma outra casa, que a gente agora tá precisando de mais espaço. E eu, um sorriso daqui até aqui. Porque, assim, era o que eu esperava que acontecesse aqui. Desenvolvimento de negócio, crescimento. Eles chegaram aqui pequenos e foram crescendo, até não caber mais. Já lhe remetendo à sua primeira atividade lá como gestão, né? Que você fazia, né? A gestão de processos, de consultoria, né? E aquilo ali, quando eles vieram, assim, com essa notícia, né? Que para eles estavam com pesar porque ia encerrar o contrato. Para você uma realização? Para mim, uma realização. Gente, eu vi esse negócio crescer aqui dentro. E aí foi que me deu o start do que é realmente o que é o meu negócio. O meu negócio é desenvolvimento de outros negócios, né? Por mais que eu não entre na sua atividade, que eu não vou lá pegar na sua mão para dizer como é que você vai fazer fazer a sua consulta ou atender o seu cliente. Mas em algum momento eu fiz parte desse crescimento seu, por quê? Eu desafoguei todas aquelas questões administrativas que você teria que cuidar se você tivesse um espaço próprio. E eu sei que, por causa de nós, eu faço parte desse crescimento deles. E hoje a turma está lá bem grande e eu feliz da vida. E faz muito sentido pensar dessa forma, né? Porque quando a pessoa está iniciando, ela tem uma série de questões para tomar conta. E sem capital, muitas vezes suficiente. Exato. E aí entra um cowork para tratar de alguns assuntos que ele precisa tratar com uma certa urgência. Toda empresa precisa, na verdade. Mas quem está iniciando ainda mais, né? Entender o break-even, né? O ponto de equilíbrio, entender sobre o payback, né? O retorno do capital, porque toda empresa tem um capital que ele vai ter que investir inicial. Quando você investe menos, o seu retorno vai ser mais rápido. Isso. Né? Entender até de ROI, né? Retorno sobre investimento, né? Você fazer o seu ROI ali e muitas vezes entender que o cowork pode ser um passo para um meio, para você chegar onde você quer. O cowork, ele tem essa finalidade, essa função. E aí, eu já ia deixar isso para lá, mas vamos tratar né? Porque toda empresa ela tem um fator social. Sim. Ela serve para algo. Você já falou aqui. E aí, eu queria entender de você como você vê. Você acabou já dando um spoiler sobre isso, né? Mas como você vê essa responsabilidade social do Conviva em relação aos clientes? Veja, Saulo, isso foi uma construção, sabe? Porque a gente, quando, em primeiro momento, né, a gente que faz um investimento alto, aí põe o negócio, põe para rodar, a gente não tá, no começo a gente via muito a questão da estrutura, né, das salas, do espaço físico, a gente tem que ter tudo impecável, tudo maravilhoso para a gente disponibilizar, e é isso que a gente vende, e é isso que faz com que as pessoas voltem.
E aí, a gente investia muito nisso, no espaço físico, né? Até que veio a pandemia, né? E a pandemia ensinou muito para todo mundo que o espaço físico, ele é o secundário. O que é importante são as pessoas. Você pode trabalhar onde você quiser, onde você puder, né? Nem só quiser, onde você puder. A gente se virou, porque a gente não podia estar nos lugares e todo mundo continuou desenvolvendo seus negócios, a grande maioria. Então, o espaço físico é importante? É. Mas isso fez com que a gente voltasse para o que está dentro, que são as pessoas. E aí, por exemplo, foi um momento que a gente teve que fazer várias concessões. Nem todo mundo podia pagar. E era o que era, né? Então, a gente foi realmente, na medida do viável, do possível, a gente foi contornando. Foi um período de uma grande Incerteza. Então, a gente segurou o negócio na medida que a gente podia. E a gente viu o seguinte, que a gente precisa segurar na mão das pessoas que estão aqui, das empresas, né, que são feitas de pessoas que estão aqui. Então, à medida que a gente foi voltando, a gente foi desenvolvendo atividades que fizessem com que desenvolvesse mais os negócios aqui. Foi aí que a gente começou a colocar mais esforços nos eventos de networking, em colocar as pessoas para conversar uma com as outras, né, em colocar e fazer conexões também. Por exemplo, uma das coisas que a gente faz aqui é quando você entra, que você recebe sua sala, eu já marco uma reunião. Aí a gente conversa, eu entendo quem são seus clientes, eu entendo qual que é o seu produto, o que você está querendo entregar, porque na minha cabeça ali eu já começo a fazer as conexões. Links, né? Pessoas com pessoas. Exatamente. Então eu já tive aqui uma turma que desenvolvia software para advogado. O que eu fiz? Chamei os advogados, vamos tomar um café, tal, botei o povo para conversar. Eu estou descobrindo aqui nesse podcast que a gente tem muito em comum, né? O expandir com o convívio. Totalmente. Porque o expandir é muito sobre isso, né? Totalmente, Saulo. Totalmente. E por isso que a gente se identifica tanto. Sim, com certeza, com certeza. E aí entra o viés sustentabilidade também, né? Trazendo essas relações para dentro do negócio, você torna o negócio mais sustentável. Exato. Os negócios aqui dentro. Então, vamos lá. Network. Economia, né, que a gente falou sobre custo, né, o custo menor. O terceiro, segurança. E o quarto, sustentabilidade. Estamos 4 valores aí, né, que o Conviva traz para seus clientes. Menino, você tá vendo aí? Viu? Tá vendo aí? Tem coisa que eu nem tinha, não estava nem na minha lista. Tá vendo aí? Vamos acrescentar essa lista aí, Alice. Verdade, porque eu não tinha colocado a sustentabilidade como um ponto. Mas faz sentido. É o que a gente faz. Perfeito. É o que a gente faz. Na veia, né? Que é tornar os negócios mais sustentáveis. Exatamente. Eu vou te dar um outro exemplo. Né? Logo que quando surgiu lá o ano passado o ChatGPT, fica aquele, né? Todo mundo tal. Mas na prática ninguém sabia direito o que era, e o que fazia, como usar. Que bicho era aquele? Que era aquilo. E aí eu tinha uma empresa aqui Na verdade, eles fazem software, hardware também, tem a parte toda de TI. Aí eu chamei. Matheus, vem cá, cara. Vamos conversar com o povo, vamos explicar para quem serve. Sim. Né? E aí, gente, assim, lotou. A gente fez um evento para isso, para apresentar, né? Apresentar o ChatGPT às pessoas. E aí tinha gente lá do marketing, tinha gente da contabilidade, gente, advogado, psicólogo, de todas as áreas, porque todo mundo precisava. Então, a gente tem essa capacidade de captar essas demandas das empresas que estão aqui e tentar realmente ir suprindo com aquele objetivo inicial, que é desenvolver os negócios que estão aqui dentro. Então, assim, tudo se interliga, sabe? E aqui é um grande ecossistema. Porque quanto mais as empresas estão aqui e crescem, mais eu cresço junto. Com certeza. E aí, por isso que a gente converge tanto com os ideais e valores do Expandir. Porque é esse propósito mesmo, de você
pega a mão do colega do lado para que ele cresça também. Porque você sabe que se ele está crescendo e você está naquele ambiente lá, você vai junto. Você vai junto, isso não tem dúvida. Não tem como, né, Alice? Não tem como você está atrelado à economia, é aquela coisa, né? Você está em novos lugares, conhecer novas pessoas, trazem novos desafios, novos projetos, enfim, novos resultados. Então, você estar no espaço compartilhado é muito sobre isso também. Você está conhecendo gente nova o tempo todo, você está conhecendo parceiros de mercado seu, que muitas vezes, no primeiro momento você não enxerga, mas depois começa a fazer sentido. Você diz, rapaz, eu acho que eu consigo atingir esse público e eu consigo, né, trazer ele para atingir o meu público. E fazer ali parcerias, fazer movimentos. Mas, claro, que assim como expandir, eu falo muito isso, né, no expandir, tem que fazer com intenção e estratégia. Sim. Você tomar a decisão agora de vir para um cowork, você vir para um espaço compartilhado, faça isso com muita sobriedade, com muita intenção e estratégia. Pode ser um caminho para você? Sim. Pode ser um caminho para você que está começando? Sim. Pode ser um caminho para você que já tem uma empresa? Também. Acredito que você também tem cases, né, de pessoas que tinham empresa lá fora e fizeram o caminho inverso. Sim. Sabe? Não faz tanto sentido para mim. Principalmente, talvez, né? Depois da pandemia. Depois da pandemia, tem um amigo meu que fala o seguinte, que antes da pandemia a gente vivia os modos do século XX ainda. Depois da pandemia que a gente entrou no século XXI. E para mim faz sentido essa frase. Porque foi depois da pandemia que a gente viu, né? Eu vi minha mãe e meu pai usar QR Code. Né? E não sabia nem que bicho era aquele negócio quadrado ali, para que isso? E hoje é muito comum você ver um QR Code, você já ir apontando seu celular, já vendo a informação, tá? E entre outras coisas, reunião online. Meu pai, quando nos negócios, quando estava prestes a acontecer a pandemia, eu tive uma reunião com ele e eu falei sobre o home office, ele quase deu um treco lá dentro. Quase me bate lá dentro da sala, porque ele disse, porque na cabeça dele eu não entendia. Como assim, estando em casa, eu vou manter minha produtividade? E, pasmem, o escritório aumentou a produtividade na pandemia. Foi mesmo. Engraçado isso, né? A gente diminuiu o custo e aumentou a produtividade. Então, é sobre isso. Foi uma lição. A pandemia trouxe muita coisa e muita coisa boa também, assim, né? Claro. De abrir os olhos para o que é possível e também aquelas amarras que as pessoas tinham. A famosa zona de conforto. Nos tirou da zona de conforto. Aqui não dá para ir mais. Vocês precisam agora se reinventar. E o brasileiro, como, né, é um povo muito criativo, né? A gente se reinventou. E acredito que o cowork também foi isso. Sim, e a gente teve sim um boom, né, uma procura muito maior depois disso. Também surgimento de novos coworkers, o que é muito bom para o nosso mercado. Sim. Porque aí a gente consegue levar para mais pessoas o que é esse modelo de negócio, as pessoas entenderem, conhecerem mais, né? E aí realmente... E se acostumarem, né, a essa nova forma, né, de negócio. Sim. E é muito. E também a gente saiu muito do ter, né? Tudo se tem que ter. Esse modelo do Uber, né? Que muita gente já opta por não preciso ter um carro, eu preciso usar um carro. Perfeito. Então eu não preciso ter um escritório, eu preciso utilizar um escritório. Em certo momento faz sentido se você anda pouco de carro, se você... Não faz sentido você pagar IPVA, né, manutenção, prestação, enfim... Deixar um capital imobilizado ali, tem momentos, né? Se você fizer conta, faz sentido você ficar utilizando. É você sair do custo fixo para o variável. Perfeito. Que é o mais... É o que a gente, em gestão, é o que a gente busca, né? Porque você tem um custo fixo, aquilo ali vira uma âncora que vai te prendendo. Você vai arrastando aquilo ali, porque você tem que pagar aquela conta. Então, tem muito empresário que tem lá a conta do custo fixo dele. Enquanto não entrou no mês aquele faturamento que vai cobrir o custo fixo, o cara tá
sufocado lá, meu Deus, como é que vai estar? Então, a gente sempre trabalha, eu como consultora, sempre trabalhava para redução ao máximo possível desse custo fixo, para que tudo que entre, né, seja proporcional à minha receita. Perfeito. Então, é esse o propósito, né? Você tirar realmente aquele peso de você ter uma estrutura e utilizar uma estrutura de qualidade, com todos os serviços, com tudo que você precisa. Tem seus perrengues? Tem! Porque você pode chegar lá, aqui e pode acontecer isso. Ah, vou deixar para marcar minha reunião. Já, tem gente que chega aqui, tem uma sala de reunião, e aí, algumas vezes, não tem. Então, realmente assim... É se adaptar, né? Se adaptar. É entender que, assim, existem os benefícios, mas aquele espaço não é dele. Exatamente. Ele está compartilhando. Então, por isso, senão você precisa ter uma previsibilidade. Isso. Você tem que marcar com antecedência. Que aí eu acho que é um pequeno ajuste. Sim, né? sim. Um pequeno ajuste no seu conceito, na sua empresa ali, que você pode resolver essas questões com... São ônus e bônus. Até né? porque, Alice, conhecendo você está sempre atento às mudanças e às demandas. Sim. Então você está sempre adaptando. Sei lá, se precisar de mais salas de reunião, você vai fazer mais salas de reunião. Sim. Se precisar de mais auditórios, você vai fazer mais auditórios. O se tempo todo. O espaço de vocês ele vai mudando o tempo todo conforme as demandas que vão surgindo. Exatamente. Então a pessoa não precisa se preocupar. Se ela vier pro Conviva, né? Pro outro eu não vou dizer nada, mas pro Conviva não precisa se preocupar com isso. Né? Outros eu já não garanto nada. Não é verdade? É verdade. E a gente ainda tem uma preocupação assim, sabe, Saulo, de tentar realmente resolver a situação do cliente. Então você tem aqui, já teve situação do cliente chegar aqui às pressas, tinha uma audiência e aí precisava de uma sala. Eu falei, cara, assim, não é a sala, mas a gente vai arrumar uma sala para você. Vai atender. Vai te atender. Então, também parte muito disso, dessa nossa... o nosso atendimento, né? O que a gente busca realmente de resolver a situação do cliente, porque a gente tá aqui para isso. E aí, todo o time tem essa preocupação. Um outro exemplo também é quando algumas pessoas vêm aqui procurando sala para auditório, né? Porque eu tenho auditório até para 100 pessoas. E às vezes, quando você vai fazer o seu evento, você tá naquela empolgação, assim, para quantas pessoas vai ser? 100 pessoas. E aí, começa a lançar, né, as inscrições, e aí a pessoa fica preocupada porque não tá vendendo, tá diminuindo, e aí a gente vai e conversa. Aí tem muita gente que vem aqui querendo cancelar o evento, mas aí a gente conversa para entender. Não, vem cá, o que tá acontecendo? E aí a gente vai entender que, na verdade, ela precisa de uma sala menor, né? Para 50 pessoas, para 80 pessoas. Como a gente tem um espaço, né, essa flexibilidade ajuda também. Ou até mesmo a gente ajuda a divulgar o evento dela. A gente usa nossas redes sociais, porque a gente vai divulgando o evento dela. Outro a gente valor. vê... Exatamente. A gente olha no nosso público. É um evento para... tratamento do transtorno do espectro autista. Então, a gente vai lá no nosso grupo de psicólogos e terapeutas e faz a divulgação lá, que é bem o público que ela está buscando. Então, isso acaba também auxiliando, extrapolando, né, a necessidade do que o cliente quando veio só procurar uma sala. Então, é uma preocupação nossa valor também. Aí agora, marketing. Alice, quais conselhos? Antes da gente falar mais do convívio, que eu quero entender mais, eu quero que o pessoal entenda, né? Mas quais conselhos você daria para a pessoa que quer vir fazer parte, né, desse ambiente de coworking? Quais principais conselhos você passaria para essa pessoa? O que é que ela deveria fazer? O que é que ela deve enxergar? Para quem, né, nunca foi num coworking e está pensando em abrir isso como uma possibilidade para realmente fazer do seu espaço de trabalho, tem algumas coisas importantes, né? Primeiro ponto, assim, aí eu já vou falar umas coisas do que não fazer. É bom. Certo? Isso é bom. Já vai maravilhoso. com essa consciência, porque se você tem essa expectativa, a primeira
não vá de pijama. Esse é um ponto que a gente sempre fala quando tem a briga do home Calma, office Alice. ou presencial, porque existe essa rivalidade. Home office ou presencial? Gente, no home office você vai de pijama, aqui você não vê não. E eu perguntar, calma, Alice, não é possível que já aconteceu algum caso do cara chegar aqui de pijama. Rapaz, sem citar nomes. Vamos deixar pra lá essa questão. Vamos pular esse assunto. Deixa quieto. Então assim, não venham de pijama. É bom deixar uma placa ali na porta, Alice. Porque tem sempre essa brincadeira, né, do home office com o presencial. Mas assim, e aí é uma realidade, né? O que você vai ter aqui e o que você não vai ter. Então, aqui você já tem que vir com o espírito mesmo de vou compartilhar. Perfeito. Você vai ter lá um espaço de café, que na sua casa, não sei se você vai ter uma cafeteira Grow, participante do Expandir que eu conheci lá. Rapaz, Café Grow aqui, meu amigo, o melhor café, com certeza, de Aracaju, com certeza. Com certeza. Então, você vai ter ali um espaço de café, e aí você vai chegar lá, você vai ter outras pessoas, podem estar usando aquele espaço de café. Se você vem na intencionalidade, você já pode conversar com essas pessoas, cumprimentá-las, né? Entender, ver se estão abertas a bater um papo ou não. Ah, mas aquele dia eu vim focado, Alice, eu não tô aqui para perder tempo e ficar tomando cafezinho, não. Então tá. Então esse dia você vai pegar o seu computador, vai para sua estação, foca lá e trabalha. Mas a pessoa que ela tem esse pensamento, o café não é perda de tempo, o café é network, né? Pode ser. Como a gente fala, se você tiver intenção. Perfeito, concordo. A gente falou até junto. É. Porque se tiver intenção, sabe? E aí, assim, existe a possibilidade sim e não, né? Porque você também pode chegar lá no seu mundinho, vir, ligar aqui o computador. Tem gente que a gente troca um bom dia e tá tudo bem. Mas tá perdendo alguns benefícios. Oportunidades. Outra coisa que é interessante para quem está pensando, né, se vem ou não, se migra o seu modelo de negócio, você sair de casa. Não tem muita gente que reclama assim, porque eu não tenho cliente, porque as coisas não acontecem, porque eu só trabalho. E quando você se veste, se arruma, sai de casa, você já pode ter até ativar no seu cérebro algumas ideias, até a caminhada, Saulo. A caminhada que você vai lá do estacionamento até o seu lugar, aquilo refresca. E aqui a gente teve esse cuidado de colocar espaço. A circulação, né? A circulação circula e vai para o cérebro de verdade. Então, assim, a gente teve esse cuidado de colocar espaços que desse essa possibilidade também. Aqui você pode trazer sua comida. A maioria vai no iFood, né? Eu até brinco que o iFood aqui tá o tempo todo, como cliente e como... Tem que fazer uma parceria com o iFood e o Gênero. Mas aqui você pode trazer sua comida e aí chega lá, na hora do seu break, você vai lá, prepara, né? Termina, faz sua refeição. Você pode fazer com gente do lado, conversando. Você pode trocar ideia. Gente, já teve aqui até... seria o equivalente ao clube do livro, só que era de série. Qual é a série que você está assistindo? Que legal! E aí todo mundo trocando essa ideia, dando sugestão, e aí a gente conversando sobre isso. É um almoço diferente do que você estaria lá na sua casa de pijama, mas sozinho, sem essa troca. Então, esteja aberto, sabe? Eu acho que o maior ganho é quando você busca com essa intenção, esteja aberto a conhecer pessoas, a fazer troca, a ter um dia diferente. Alice, para que a gente fale mais um pouco do convívio, para que as pessoas entendam o que de fato é o convívio. Porque a gente falou, né, eu sou fã, né, eu tô aqui toda hora, né, eu falo muito sobre o convívio nas minhas conversas, porque gosto muito mesmo, de fato. Obrigada. Mas para as pessoas entenderem o que é o convívio. Quantas pessoas, Alice, passam em média no convívio aqui por mês? Você tem essa noção? Veja, a gente tem em termos de clientes, né, clientes diretos, são
350 aproximadamente, né? Vai flutuando aí e a gente vai crescendo. Porém, Empresas ou pessoas? pessoas. Pessoas, tá. Pessoas. E aí, só que aí, os clientes têm seus clientes, Sim. né? Eles recebem aqui. Os treinamentos, eu tenho sala para 30, 50, 80 e 100 pessoas. Então, final de semana aqui gira assim, é muito comum. Eu tenho todas as estatísticas, mas no mínimo 200 pessoas estão passando aqui no final de semana. Então, é um mar de oportunidades. E aí tem uma pessoa que veio fazer um curso de uma coisa, tem outra pessoa que veio fazer outro curso de outra coisa, que se encontra no corredor. E aí é muito também comum a gente ver as pessoas que se encontram aqui, gente que faz muito tempo que não se vê. Então é um volume assim, por semana, aproximadamente. Eu tenho, na verdade, o mês. No mês, a gente estima de 800 a 1.200 pessoas, dependendo do fluxo de eventos. Diga É aí. muita gente. É muita gente. É uma gestão, né, muito complexa fazer essa gestão aí dessas pessoas trafegando aqui dentro, trazendo toda essa segurança. Mas deve ser muito divertido também. E vocês abrem de domingo a domingo. De domingo a domingo. A gente, durante a semana, fica até as 22 horas. De que horas começa a aberta? Começa às 8 até 22 Até às 22. Isso. E domingo a domingo. No final de semana até às 18. E aí, assim, Saulo, a gente já viu muita coisa aqui. Já teve pedido de casamento. Ao vivo, assim, a gente ficou até emocionado. Formatura. Já teve formatura da ABC. Tem igreja que funciona aqui. Peraí. Calma. Volta um pouquinho aí. Funciona uma igreja aqui dentro? 2. 2 igrejas. Pô, que legal. É muito legal. Essa pluralidade. A gente tem... Eles alugam, no caso, os auditórios para poder fazer os cultos, né? Exatamente. Os auditórios. E aí, e a gente é muito abençoado, né? Sim, com certeza. Porque essa turma tá aqui, eu tenho certeza que trazendo também todas essas boas energias. Eu já participei de um evento que uma pessoa veio me agradecer, porque a gente abriu as portas para a igreja dela. E aí a gente tem treinamento para empresários, vários tipos de palestras, cursos. A gente tem muito também treinamento técnico. Então, eu já tive curso de drone, curso de a parte de técnica de enfermagem mesmo. Teve uma vez que eu olhando aqui, tinha um SAMU estacionado. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu comigo? Não, era uma simulação que tinha até um ator, gente machucada, né? Assim, sangrando. E eu, Jesus, o que é isso? Mas era porque era um curso técnico de enfermagem. Para quem não faz parte desse ecossistema Conviva, mas está interessado, não só em vir trazer a empresa para cá, mas em participar desses cursos de treinamento, você tem algum local que esteja disponível para que ela fique vendo uma oportunidade de vir participar de alguns cursos aqui no seu espaço? Sim, no nosso Instagram. Opa, peraí. Jaciuk, você é a pessoa responsável, pois exatamente. Coloca aqui embaixo, Jaciuk, esse Instagram, entendeu? Isso tem muito valor. Pessoal, para quem não sabe, né, quem faz a gravação dos nossos podcasts é Fábio Jaciuk, da Jaciuk Filmes, porque ele traz justamente esse valor, esse diferente. Nós estamos gravando hoje aonde? No Conviva. Claro, não podia ser diferente. Trazer todo esse estúdio para o local, né, e fazer a gravação. Você sabia que Jaciuk já gravou em chão de fábrica? Você imagine. Tecnologia que é utilizada a isso. O cara batendo, cortando, fazendo zoada, e ele consegue suprimir esses ruídos. Inclusive, tem um que ele gravou na Chapada Diamantina. Meu Deus! Fantástico. Não foi isso, Jaciuk? Exatamente. O cara, meu amigo, o cara é fera, rapaz. Nossa, pois por isso que a gente tá com ele aqui, porque eu expandi, meu amigo, só tem profissional assim. E a estrutura é muito massa, viu? Por trás da câmera, a turma não tá vendo, mas eu tô aqui impressionada, velho. Pois ele monta aqui todo o cenário. Então, de novo, Jaciuk, bota aqui embaixo, fala de novo aí. O Instagram é Conviva Coworking.
Lá a gente faz uma espécie de simpla dos eventos empresariais. Demais. Gostou? Gostei. A gente sempre divulga, a gente possa deixar lá no destaques quais são os eventos que estão por vir, porque realmente, assim, tem de tudo, Saulo. E o que é bacana acompanhar, porque vez ou outra vai ter alguma coisa dentro da sua área. Tá. E se a pessoa quiser dar uma ligada para fazer uma reserva, alguma coisa, qual o contato, Alice? No próprio Instagram, a gente tem lá o link que vai para o nosso WhatsApp, a turma atende assim bem rapidamente. O nosso atendimento aqui é realmente... Esse é garantido. Que massa. Porque é até as 22 horas. Tem gente até que pede desculpa. Olha, manda mensagem pra gente 8 horas da noite. Fala, desculpa o horário. A pessoa, não, a gente tá aqui, vamos conversar. Que esse massa. mês. Alice, como você vê esse setor, certo? O futuro desse setor, a evolução desse setor. Quais mudanças estão por vir e que você já enxerga isso como para trazer ali para o Conviva? A gente vê assim, primeiro que o desenvolvimento de negócios dessa área, né? Novos coworkings surgindo, coworkings bons e que são especializados. É bacana também que estão surgindo, né, com algum tipo de especialidade. Então, se você é da área médica, você procura um mais especializado. E aí, a gente vê que, assim, do meu ponto de vista, o desenvolvimento do coworking é para ir além paredes. É a gente ter esse objetivo de trazer soluções para os empresários que estão aqui dentro. Eu tenho isso, assim, muito claro e definido. São os projetos... DNA. Exatamente, são os meus projetos, estão todos voltados a isso. A gente trazer outras soluções que vão além do espaço físico. É trazer serviços, é trazer conhecimento, treinamentos, coisas que vão fazer a diferença para quem está aqui dentro. Me fala uma coisa, que eu não fiz essa pergunta, e o pessoal do marketing me mata, que eles querem que eu fale mais do Expandir, né? O papel do Expandir para o Conviva hoje, como é que você vê? O Expandir foi um encaixe perfeito, assim, do que a gente entende como modelo de negócio. Porque é um ajudar o outro, né? É onde a gente entende que se eu ajudar o próximo, ele vai vir e vai... Não necessariamente para ele, mas aquela ação, ela vai retornar de alguma forma. Dentro do ecossistema. Dentro do ecossistema. Porque é aquela ideia do que eu falei um pouquinho antes. Quando um cresce, o outro vai junto, o outro leva. Né? E se a gente está com aquela intenção e a gente faz de fato mesmo, querendo ver o outro crescer, o outro ganhar e ter negócios e a gente faz com essa vontade. Então, e eu vejo dia a dia isso voltando para mim. Porque eu vejo a torcida que a turma fica lá, sempre que a gente faz uma apresentação, sempre que a gente conversa e... É todo mundo torcendo um pelo outro. É vibrando junto, né? Eu acho que essa é a palavra, é vibrar, né? Porque eu vejo o pessoal, eu também, eu vibro muito com o sucesso das pessoas, ver um empresário, uma pessoa que, pô, se torna seu amigo, se torna parte da sua família, que não deixa de ser, né? Exato. Indo por um caminho que, pô, você torce, você tá ali junto, e como você falou, você também vai junto nesse processo. Exato. Isso é extremamente importante. Isso deve acontecer muito aqui dentro, porque tem o viés, né, do network, a gente já falou sobre isso. Exatamente. Deve acontecer muito aqui dentro do seu espaço. De pessoas que vão, né, às vezes até saem, porque precisa, e tudo bem, faz parte do processo delas. Sim. Mas ela leva uma gama de profissionais juntos. Né? Às vezes até para prestar serviço para elas mesmas ou para os seus clientes. Isso acontece. Afinal de contas, você confia com quem você convive. Exatamente. E a confiança, ela gera negócio. O negócio, ele vem através da confiança. Ninguém fecha negócio se não confiar. Às vezes é um outro que diz, como eu falei aqui do Jaciuque já hoje, como a gente está falando do Conviva, as pessoas estão vendo, poxa, são profissionais de renome, de excelência, e devem procurar esses profissionais para, caso precisem desse serviço, porque já é uma validação. Com certeza. Não é isso? E quando isso parte, né, do âmbito pessoal, de você conviver com a pessoa, é muito confortável você fazer negócio com as pessoas. Eu tenho vários cases ali dentro do Expandir. Está acontecendo comigo agora, estou para me mudar, né? E, poxa, Peterson, cara, ele, né? Piso, parede de forro. Não, ele foi a mãe, inclusive, de serviço que ele nem faz.
Ele foi, levou a pessoa lá, resolveu meu problema. Você quer saber que nem na obra eu fui quase. Ele resolveu tudo, fez, né? A Isa, que é a arquiteta, que tá lá, né? Teve um erro lá na obra, a Isa foi. Quantas vezes ela foi lá para resolver? Então, assim, isso não tem preço. Isso deve acontecer muito aqui, né? Das pessoas que criam vínculos uns com o outro. Sim, sim. Né? Até porque você estimula muito isso, você faz eventos disso. E isso é legal. É o que eu sempre falo. Network tá em todo lugar. E para quem está no Expandir também, utilizem o que vocês aprendem no Expandir de como fazer network lá fora. Funciona. O método funciona. Funciona. E é assim, quando você aprende, né? Porque às vezes as pessoas não conhecem, Sim. né? Quando você aprende, passa a aplicar e tem a intencionalidade nas suas ações, o negócio funciona. Isso é sem sombra de dúvidas. Com certeza. Outra Tô coisa que a gente não falou, Alice, mas é importante a gente falar também, a gente falou muito de sala compartilhada, falou muito de espaço, auditório, enfim, falamos de vários valores, network, menor custo, né, na economia, segurança, enfim. Só que a gente não falou de uma coisa, e eu acho que é muito importante a gente falar. Você também tem a modalidade de endereço fiscal. Para quem não quer vir ter uma sala ou já tem em casa, quer continuar lá, né, no seu home office, não tem problema nenhum. Você tem a modalidade do endereço compartilhado. Você pode explicar a gente como funciona? Tá. O escritório... O endereço fiscal. O endereço fiscal é para aquelas pessoas que precisam do endereço para abrir o CNPJ, né? E aí, ali fica a comunicação dos órgãos, os governos, eles precisam de um lugar para mandar as correspondências e... a gente tem uma parte do nosso mundo no digital, mas existe a gente falou isso quando a gente falou da segurança. Só que a gente não explicou direito, né? Como é que funciona o produto. Exato. E aí, quando você dá aquele endereço lá para a abertura da sua empresa, as correspondências, toda a comunicação fica com esse novo endereço. Então, a gente faz o serviço, né? A gente disponibiliza o endereço mediante a contratação e aí a gestão dessas correspondências. Porque também é um cuidado. Hoje, o que você recebe de correspondência não tem mais aquelas malas diretas chatas. Hoje em dia, você recebe coisas que são relevantes. Ou é o governo falando com você, ou é um banco, ou o plano de saúde, por exemplo. Então, assim, a gente recebe, você tem a comunicação disso, a gente pode digitalizar, disponibilizar, você pode vir aqui qualquer dia da semana pegar esse documento. E isso é um serviço de uma grande responsabilidade, porque às vezes a gente deixa lá, tem gente que empresta, né? Você pega o endereço da sua tia lá para colocar a sua empresa. E aí, e essa comunicação, e essas correspondências, elas estão sendo bem geridas, né? Quando recebe, você é comunicado, né? Por exemplo, citações do tribunal sempre vem no endereço da sua empresa. Então, Ninguém está livre, né? E ninguém está livre, né? É muito, muito importante. Então, a gestão de correspondência faz parte desse serviço e é algo muito sério quando se trata de um CNPJ. E um valor, né? Um valor que as pessoas muitas vezes não estão enxergando, mas é um valor muito grande. Você tem secretárias para lidar com isso. Atender um telefone, pessoas que ligam querendo saber mais da sua empresa e dela poder atender e poder... Tudo bem, ela não vai explicar sobre sua empresa porque ela não... né? Mas direcionar. Né? Aqui o atendimento telefônico, por exemplo, a gente recebe recados. Então, aqui aí a empresa XY, sim, aqui ela faz parte aqui do nosso negócio e a gente pode receber o recado, a gente já de imediato informa ao cliente e ele dá seguimento lá ao atendimento. Alice, estamos chegando no final desse episódio, tá? Correu muito rápido, até porque a gente tá precisando... Já vamos deixar marcado outro, viu, Alice? Bora! Vamos deixar marcado outro aqui. Existe alguma coisa, Alice, que você queria... Na verdade, eu queria que você deixasse uma mensagem para os empresários, né, que tá começando, que tá querendo ouvir por Conviva, ou simplesmente tá começando nesse mundo empresarial, qual você tem muito experiência. Deixa uma mensagem pro pessoal que está nos assistindo. Tá bom. Eu acho que a gente, quando se propõe a colocar um negócio, a cair em campo aí para o mercado, precisa estar aberto a novidades. Eu acho que o principal recado é de estar aberto a experiências.
né? Tentar tirar os rótulos e experimentar para tomar suas conclusões. Então, a gente ainda o coworking ainda vive essa dúvida das pessoas. Será que é bom? Será que funciona? Será que é para mim? Então, na dúvida, vai lá experimentar, né? Sim. Conheça, visite, faça um teste, porque você pode ser surpreendido com locais que são muito já prontos para você e que vai ajudar você a desenvolver o seu negócio. Então, eu acho que assim, para mim eu sou muito suspeita falar de todos os benefícios e tudo mais, mas o que eu sempre falo é experimente. Sim. Simples assim. Viva a experiência. As pessoas, quando querem buscar muitas vezes o expandir, quer que eu conte. Saulo, o que é o expandir? Como é que funciona? Eu falo, gente, ó, tem uma frase do Confúcio que, assim, eu uso muito ela, que é: a experiência é uma lanterna pendurada nas costas, que só ilumina o caminho já percorrido. Faz sentido. Você não tem como eu passar a experiência com palavras. Você precisa viver o processo. É a mesma coisa do coworking. Cara, se você está na dúvida, venha. Exatamente. Venha para cá. Experimente. Passe um dia aqui. A Alice vai abrir as portas para você, para que você conheça. Exatamente. E você vai viver a experiência. E aí você vai poder tomar uma decisão muito mais assertiva em relação a isso. Com certeza. Eu também tenho essa dificuldade dos meus convidados quando eu levo para expandir. Mas me explique. Vamos lá. Vamos lá viver e você vai entender. Muito melhor do que qualquer explicação. Pois é. E Alice, para quem quiser vir para cá, né? Você já falou do Instagram, mas onde é que fica o Conviva? Pessoa que quer conversar com você. Pessoal, essa pessoa aqui é uma enciclopédia. Venha conversar com ela. Venha tomar um café da Grow aqui. Tá? Tô oferecendo a todo mundo já aqui, viu? Café da Grow com a Alice. Senta aqui, conversa. Porque com certeza você vai sair daqui, né, com experiência para você. Você vai sair de uma forma diferente. Obrigada, Saulo. Então, a gente tá aqui na Rua Riachuelo, 1200, bairro São José, né? Como a gente falou, coração de Aracaju. O acesso é muito fácil, né? Porque a gente tá aqui pertinho da Hermes Fontes. Então, caminho para todo mundo, para qualquer lado que você for. Perfeito. Então, assim, e a gente funciona de segunda a segunda, sendo que segunda a sexta, das 8 às 22 horas, e sábado e domingo, das 8 às 18. Que top. Pessoal, pois é, estamos agora encerrando mais um Expandicast, e hoje trazendo várias experiências e falando sobre economia compartilhada. Pois é, hoje você sai daqui com vários insights, se realmente isso serve para você, se realmente é algo que você queira iniciar na sua vida, na sua empresa, ou se você já tem uma empresa, se é algo que você quer mudar. Porque às vezes faz sentido você fazer essa mudança. Por que não? Você vir para um ambiente como esse, que traz vários outros benefícios, com um custo muito mais em conta e trazendo muito mais oportunidades para você, muito mais benefícios e valores que a gente já falou aqui. Pois é, e assim hoje encerra esse episódio com Alice Menezes do Conviva Coworking. Muito bom.